Oh, se tem algo que vocês me perguntam muito nos comentários é se vai ter vídeo de The Owl House falando sobre o novo episódio que saiu. É sério, eu não tô exagerando, eu posto um vídeo, vocês perguntam se vai ter vídeo de The Owl House, eu posto algo na comunidade, vocês perguntam se vai ter vídeo de The Owl House. Hoje a gente vai falar sobre uns personagens que eu acho que é assim um dos queridinhos dos fãs de The Owl House, que é o Hunter. Over and out. Wait! I'll be home soon, Flapjack. Stay safe. I love you. Over and out. Aww. Como eu amo esse personagem, que pra mim ele teve um dos melhores desenvolvimentos de The Owl House, porque ele passou simplesmente de um personagem que ninguém gostava por um dos personagens mais amados. Mas agora falando um pouquinho sobre a sua história, o Hunter foi mostrado primeiramente pra gente lá no começo da série como um guarda dourado que serviu Belos. Talvez nem tão relevante assim no princípio, mas tudo mudou no episódio dos talismãs, que por mais que ele já tenha aparecido em outros episódios, esse foi o mais relevante que ele apareceu. E nesse episódio é nos revelado o seu nome e o seu rosto pela primeira vez. You're not my friend. You're just the golden guard. My name is Hunter. E lá a gente consegue até simpatizar um pouco com ele e saber um pouquinho mais sobre sua personalidade e afins. E além disso, a gente também descobre a sua conexão com o Flapjack, ou Panqueca, que é o talismã dele. E já podemos começar a falar que o Hunter passou por uma experiência que a gente pode associar com o mito da caverna. Não, eu não tô doida. O mito da caverna ele foi criado por Platão e ele narra a história dos prisioneiros que viviam um tempo em uma caverna. Até que um deles decide sair e ver o mundo lá fora e descobre que tem muito mais que apenas viver preso e que a realidade que tals achavam que era a vida é apenas uma ilusão. Tá, mas o que isso real tem a ver com o Hunter? Ele desde que se entende por gente serve o Belos. Ele cresceu em um ambiente em que colocou em sua cabeça que o imperador era um herói e os bruxos primitivos eram os errados da história. E ele nunca de fato tinha experienciado nada com esses bruxos que provava que esse fato era verídico. Ele nunca tinha tido um contato tão profundo quanto ele teve depois na série. Tudo o que ele tinha era o lugar onde ele viveu e o que as pessoas à sua volta o falavam. Então, pra ele, tudo aquilo era verdade. Tanto que o Hunter, na minha visão, nunca foi um personagem mau. Tá, ele fez um monte de besteira até, mas ele nunca teve aquela consciência de que ele estava sendo o mal da história. Tem muitos vilões que são cruéis, sabendo que são cruéis, mas também tem aqueles vilões que acham que estão certos. E um exemplo de um vilão que sabe que está sendo cruel é o próprio Belos, porque por mais que ele ache na visão dele que ele está fazendo certo de proteger os humanos, ele sabe o que ele está fazendo com todas aquelas pessoas, ele sabe o que ele está fazendo com todos aqueles talismãs, então ele tem consciência que por um lado ele tá sendo cruel e egoísta. Isso pra mim é algo muito interessante de se analisar. E quando ele vivenciou melhor a experiência, sem ver o que os outros estavam falando e vivenciando por si mesmo, ele consegue criar uma opinião crítica acerca disso. E muda totalmente de lado. Claro que é um processo que ele fez aos poucos, porque, cara, imagina você tem uma crença em uma coisa por um longo tempo e a sua vida toda você acredita que isso é verdade. Papai Noel Wishes. Você não vai simplesmente desacreditar de uma hora pra outra. É um processo muito difícil de aceitação da sua nova realidade. Mas nesse processo também teve muitas coisas boas, porque ele fez muitos amigos, por mais que no começo ele não conseguisse demonstrar direito esse afeto, porque ele cresceu em um ambiente que a maioria o subestimavam, e ele nunca foi visto como bom o suficiente, e nem como uma pessoa querida por lá, então todas as suas relações sempre foram bem tóxicas. E o seu primeiro contato assim real com amigos foi no episódio do Willow e do Gus, quando eles ficam jogando um jogo. E apesar dele já ter salvado a Luz diversas vezes, esse pra mim foi o momento que ele mais simpatizou e real entendeu o que é amizade. E também não tentou matar eles. Tá, ele tentou entregar eles pro Belos, que é quase a mesma coisa que morte, mas a gente releva essa parte. E é perceptível que ele se tornou uma pessoa muito mais feliz agora, apesar do que aconteceu nos últimos eps, porque foram traumas, perdas, ele teve seu psicológico completamente ferrado depois de ser possuído pelo Belos, além de perder o seu próprio talismã na sua frente, se sacrificando. E até com isso a gente consegue ver todo esse carinho e amizade que os dois tinham um pelo outro, tanto que ele se sacrificou por ele na hora. E isso mostra o quão leal os dois eram pelo outro. Então, esquece, a primeira amizade de verdade não foi o Willow e o Gus, foi o Flapjack. Descansa em paz, Panquequinha. Agora falando um pouco sobre o último episódio, que é o motivo de eu estar fazendo esse vídeo. E o que eu achei do episódio, cara, eu achei simplesmente uma obra de arte, não tem mais o que falar. E teve uma cena em particular que me deixou um tanto quanto orgulhosa do personagem. No começo, depois de todo esse rolê que teve no primeiro episódio, ele já tava parecendo estar surtando
tanto que ele tá bem mais fechado e isso é perceptível. E tem uma parte que eles estão conversando na escola e capturando momentos da memória do Hunter, e com a intenção de deixar ele um pouquinho melhor, a Willow também captura uma foto de um momento com ele e o Flapjack. E ele nem sabe o que responder nesse momento, porque ele ainda tá muito sentido com tudo que aconteceu, mas ela acha que ter feito isso só piorou a situação, e ela entra em uma crise, não só por isso, mas também por tudo que rolou. E parecia que ela não estava sendo boa o bastante para ajudar seus amigos, e ela se perde nela mesma, criando uma fortaleza de plantas em sua volta devido a tantos pensamentos. E vendo isso, ele até tenta acalmá-la, mas não parece surgir tanto efeito. E nessa hora ele nos revela um poder que na verdade nem ele sabia. O poder da amizade existe. E ele consegue chegar mais perto dela e a tranquilizar. E essa cena é muito fofa, e a gente vê o quão maduro ele se tornou com o decorrer do tempo e o quão bom amigo ele virou. You didn't make anything worse. You didn't do anything wrong. You guys mean the world to me, and I didn't know how to say that yet. Just please don't call yourself that ever again. E esse com certeza agora é um dos meus personagens favoritos. E eu não sei o que vai ser o destino dele nesse último episódio, eu não sei o que tá por vir, mas por favor, Dana, na moral, dá um final feliz e mais tranquilo pra ele, porque esse garoto já não aguenta mais sofrer, coitado. Bom, mas é isso. Esse é o tão esperado vídeo de Dollhouse. Não mais com até logo. Obrigado por assistir até aqui. Um abraço e uma nuvem e até a próxima.